Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano. Sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse canal eu tô sempre falando de algo, um temazinho aí dos investimentos que se chama valuation. O valuation que é uma ferramenta ali que está à disposição do investidor para que ele determine o valor intrínseco dos seus ativos. No caso, as suas empresas, as suas ações. Quanto será que vale uma ação? E quanto é que ela está sendo, a que preço ela está sendo negociado na bolsa de valores? Será que é um preço mais alto do que realmente vale? Ou será que é um preço mais baixo do que aquilo que ela realmente vale? É isso que eu trago aqui para vocês todo vídeo. Todo vídeo eu estou falando sobre isso, só que de maneira diferente, assuntos diferentes. Não dá para resumir tudo em um só vídeo. Por isso, eu vou trazer aqui mais um tema para vocês, que é sobre um tipo de valuation que se chama fluxo de caixa descontado, né? Se você não sabe ainda o que é valuation, né? O valuation, existem vários métodos, né? Existem vários métodos com os quais você vai determinar o valor da sua empresa. E eu já expliquei aqui em alguns outros vídeos, espero que vocês tenham visto. Se não tiver visto, pode dar uma olhada aí no canal, que vocês vão encontrar uns vídeos em que eu falo sobre valuation por múltiplos. O valuation por múltiplos é um dos métodos do valuation. E existe outro método que, na minha opinião, é o melhor que tem, sendo que ele é mais trabalhoso de se fazer, que é o valuation por fluxo de caixa descontado. E no que é que se baseia esse valuation? Porque o outro método que eu estava explicando nos outros vídeos, que é o valuation por múltiplos, você vai utilizar um múltiplo, um indicador fundamentalista, e você vai usar diversas empresas que vão se comparar entre si, e através disso você vai gerar uma formulazinha, que essa fórmula vai ser usada para calcular o valor de cada empresa, né? Sendo que no fluxo de caixa descontado, você não vai gerar um valor a partir de uma comparação entre várias empresas. No fluxo de caixa descontado, você vai usar os fundamentos de uma só empresa para calcular o valor dela. E esse modelo que se chama fluxo de caixa descontado, ele se baseia no que a empresa gera. E aí você pode se perguntar, mas o que é que a empresa gera? Dinheiro. Toda empresa ela objetiva gerar dinheiro. Mesmo que ela não gere, ela está tentando ali gerar dinheiro com suas operações. E é através disso que nós vamos extrair o valor de cada uma delas, né? E aí você vai se perguntar, como é que eu sei quanto é que uma empresa gera? Aí você deve pensar, né? Isso é óbvio, claro que é o lucro líquido da empresa, mas eu vim aqui para desmentir, né? Para desmentir isso que foi criado, né? E que muitos investidores acham que o lucro líquido é aquilo que a empresa gera naquele ano. Não, o que a empresa gera no ano, o que a gente vai utilizar, né, como geração da empresa, é o fluxo de caixa livre. E existem dois tipos de fluxo de caixa. Hoje nós vamos falar sobre o fluxo de caixa livre do acionista, certo? O outro tipo de fluxo de caixa é o fluxo de caixa livre da firma. Mas vamos focar hoje aí só no fluxo de caixa livre do acionista, certo? E pessoal, eu queria, antes de tudo, estar explicando a vocês um detalhe muito importante. No mundo dos investimentos, no mundo corporativo, existem normas que guiam todos esses demonstrativos contábeis, né? Demonstrativo de resultado, de fluxo de caixa, balanço patrimonial. Tudo isso não é feito aleatoriamente. Não é cada empresa tem seu método, cada empresa faz do jeito que quer. Não, existem normas. Essas normas, né, como o nome já diz, são feitas para normatizar a contabilidade dessas empresas. Então, cada demonstrativo
ele obedece certas normas. E qual é o problema disso? O problema disso é que as normas contábeis, elas possuem falhas. Elas não são 100% de acordo com a realidade, vamos dizer assim, né? E por que eu estou dizendo isso? Eu vou mostrar para vocês que essas normas possuem falhas. E um exemplo disso está lá no demonstrativo de resultado do exercício, em que vocês podem pesquisar aí qualquer demonstrativo de uma empresa, né? Vocês podem ir, por exemplo, no central de resultados da loja Renner, né? A empresa Renner, né? Lojas Renner, tem lá no seu centro de relacionamento com investidores, vocês vão lá em central de resultados e vocês podem baixar o último que foi o último resultado, o release de resultados que a Renner divulgou, né? Acho que no momento em que eu gravei esse vídeo, ela ainda não divulgou os do quarto trimestre de 2021. Eu acho que o último foi o do terceiro trimestre. Então vocês podem ir lá e vocês vão lá no demonstrativo de resultado consolidado da empresa e podem perceber que lá tem depreciação como se fosse um gasto. E eu vou dizer para vocês que a questão da depreciação é algo muito importante que o investidor entenda. Nós não precisamos ser mestres da contabilidade. Nós não precisamos decorar a norma de contabilidade. Nós precisamos saber no geral. Precisamos saber o que é útil para a gente. O que é que vai impactar no nosso valuation. Porque eu quero determinar um valor que seja correto, que seja real para a minha empresa. Eu quero pegar um fluxo de caixa livre que realmente foi um fluxo de caixa livre para aquela empresa. Então, se eu pegar o lucro líquido que está usando, assim, é líquido de depreciação, eu vou estar pegando algo que não é um fluxo de caixa livre para a minha empresa. Então, vamos deixar um pouco de lado o assunto de depreciação, porque já eu vou explicar o que é exatamente a depreciação e vamos falar aí sobre o fluxo de caixa livre do acionista. O que é, na verdade, um fluxo de caixa livre? Eu sou uma empresa, certo? E eu tenho uma receita e aí eu tenho minhas despesas e tal, eu vou abatendo tudo até ter o meu lucro líquido, certo? E aquele lucro líquido, como eu já falei, na verdade ele não é uma geração de caixa, né? Um fluxo de caixa livre é tudo que eu gerei naquele ano, tudo que entrou na minha conta. Imagina que eu sou uma empresa e eu tenho uma conta corrente num banco. Se hoje eu tenho R$0 e no fim do ano eu tenho R$1.000, quer dizer que o que entrou na minha conta foi R$1.000. Esse foi o meu fluxo de caixa, certo? Então, uma empresa, o que ela vai gerar é aquilo que de fato entrou na conta dela. O que é que ela gerou de caixa. E aí você vai perceber daqui a pouco que o lucro líquido não é o que de fato entrou na conta daquela empresa. O fluxo de caixa livre é tudo que a empresa gerou, certo? Menos as suas obrigações. Obrigações de quê? De reinvestimento. Ela tem que reinvestir no seu próprio negócio para que ela possa crescer. E também tem as suas obrigações com os credores, né? Com a sua dívida, porque ela tem que pagar juros da dívida. Ela tem várias obrigações. Então, é tudo aquilo que eu gerei, menos as minhas obrigações, né? Que vai ser o fluxo de caixa livre. Então, é um fluxo de caixa livre. Livre de tudo. Livre de tudo. Aquilo está disponível para eu fazer agora o que quiser. Não vou mais precisar daquilo para aquele ano. Então, com aquele fluxo de caixa livre, eu posso fazer o quê? Eu posso guardar, deixar aqui dentro da empresa, eu posso comprar outra empresa, se eu tiver como, e se isso for de acordo com o objetivo da empresa, de acordo com o plano de negócios, ou eu posso pegar esse fluxo de caixa livre e devolver ao acionista como dividendos. Então é um fluxo de caixa livre que agora eu não tenho mais nenhuma obrigação,
eu não tenho mais nenhuma obrigação, não preciso reinvestir, não preciso fazer manutenção, não preciso pagar salário, não preciso pagar os juros dos meus empréstimos, não tem mais imposto, não tem nada. É fluxo de caixa livre, é seu, é da empresa, é do acionista, certo? E como é que eu calculo esse fluxo de caixa livre? Esse fluxo de caixa livre vai ser definido pelo lucro líquido e nós vamos adicionar certas coisas que foram consideradas como despesa, mas que na verdade não houve saída de caixa. E um desses exemplos é a depreciação. Então eu vou fazer o lucro líquido menos o que eu reinvesti, certo? O que eu reinvesti naquele ano. Por exemplo, eu lucrei 2 bilhões de reais, certo? 2 bilhões de reais. Esse foi meu lucro líquido da empresa X, certo? Uma empresa hipotética. E vamos dizer que ela pegou R$1.000 naquele ano e comprou um centro de distribuição. Vamos dizer que essa empresa trabalha com logística. Comprou um centro de distribuição lá no Rio de Janeiro. Pronto. Para que ela possa, aí faz parte da estratégia dela, um centro de distribuição no Rio de Janeiro, porque é estratégico, é um ponto, enfim, é um ponto estratégico, né? Então, ela fez esse investimento. Foi tudo que ela fez naquele ano. Essa foi sua despesa de capital. Esse foi seu CAPEX. O que é CAPEX? CAPEX são despesas de capital. CAPEX vem do inglês Capital Expenditures. Então, que significa despesas de capital? É todo o reinvestimento que a empresa vai fazer nela mesma. Ela vai reinvestir em si mesma. Quando você está estudando, quando você tem um emprego, né, é importante que você reinvista em si mesmo, faça cursos para que você possa crescer. Do mesmo jeito, da mesma forma, são as empresas. Elas reinvestem em si mesmo. Por exemplo, eu tenho um mercadinho e eu quero reinvestir no meu negócio. Eu vou abrir outro mercadinho lá do outro lado da cidade. Então, eu expandi, eu reinvesti. Agora, o meu lucro ele vai ser maior. As empresas precisam reinvestir para que elas cresçam. Então, elas fazem despesas de capital. Elas também... Então, esse CAPEX pode ser abertura de lojas, pode ser aquisição de um centro de distribuição, como eu já falei, construção de um escritório, tudo que for relacionado a reinvestimento, né? Esse CAPEX vai ser esse reinvestimento, né? Essa aquisição de imobilizado. Então, o meu fluxo de caixa livre até agora foi o lucro líquido menos esse reinvestimento. Só que agora nós vamos adicionar a depreciação. E é aí que eu vou explicar, como eu prometi antes, o que é a depreciação. Pessoal, a depreciação, de forma muito simples, vai ser o valor do CAPEX dividido ao longo da vida útil. Então, o que é que acontece? Quando eu faço um reinvestimento na minha empresa, imaginem que eu sou uma empresa agrícola. Eu vou comprar um trator para ajudar nos negócios lá de uma plantação, né? Estou dando um exemplo hipotético. Então eu comprei esse trator. Esse trator vai durar para sempre? Claro que não. Esse trator, vamos dizer que ele vai durar 10 anos. E eu comprei esse trator por R$100.000. Então a depreciação dele anualmente, o que é depreciação? Perda do preço dele, do valor dele. Então R$100.000 dividido por 10 vai dar o quê? R$10.000. R$10.000 anualmente. Então quer dizer que a cada ano o valor daquele trator vai cair em R$10.000. É isso que é a depreciação. Mas vejam o seguinte, eu comprei aquele trator, eu gastei R$100.000, paguei os R$100.000 ali, saiu da minha conta para aquela pessoa que me vendeu o trator, obviamente. Mas, pessoal, se a depreciação é 10.000 anualmente, aí todo ano eu vou ter que pagar R$10.000 para aquela pessoa que me vendeu? Claro que não. Quando você compra um iPhone, você paga uma vez, né? Vamos dizer que você pagou à vista. Quando você compra o seu telefone, você paga
uma vez. Você vai pagar aquele valor, não vai ter outro valor, né? Considerando que você pagou à vista. Aí quer dizer que próximo ano eu vou pagar mais alguma coisa? Óbvio que não. Então, por que que as normas contábeis fazem isso, né? De certa forma, não faz sentido. Mas é claro que a empresa, todo ano, ela faz provavelmente, né? Muitas empresas fazem isso. Elas fazem aquisições todos os anos. Vamos dizer, no mesmo exemplo, que no próximo ano eu compro outro trator. Então, em algum ano, eu vou pagar 20 mil reais, porque vai ser 10 mil a depreciação. Eu não vou pagar, na verdade, né? Eu vou ter 10 mil reais de depreciação do primeiro trator que eu comprei e 10 mil desse outro trator que eu comprei. Então, aí no terceiro ano, me acompanhe nesse raciocínio, no terceiro ano, a depreciação vai ser 20 mil reais, né? Então, é o conjunto daqueles dois tratores. A depreciação não é nada mais do que isso. Então, entendam, a depreciação não é saída de caixa, né? A depreciação já foi paga lá no início, quando eu comprei o trator. Eu não estou pagando todo ano 10 mil reais. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu quero que você entenda, certo? Entender isso é muito importante. Não é importante você entender todas as normas contábeis, mas isso é muito útil para a gente. Isso aí é tão útil que se eu não entender, se eu não considerar para calcular o meu fluxo de caixa, o valor que eu vou calcular da minha empresa vai estar totalmente incorreto. Então, tá vendo essa importância, né? E se eu investir numa empresa que eu calculei certo valor e aquele valor está incorreto, eu posso ter grandes perdas na Bolsa de Valores. É importante que a gente valorize cada parâmetro para calcular um valor que é fiel, que é real. Então, beleza, você já entendeu o que é depreciação. Vamos voltar aqui para entender o nosso fluxo de caixa livre, né? Acompanhar. O que é que eu falei primeiro? Lucro líquido. Somou o lucro líquido menos CAPEX mais a depreciação naquele ano. Soma, viu? E aí vai ter outro fator que vai ser a variação, a variação do capital de giro não monetário. Vamos entender primeiro o que é capital de giro. Pessoal, existe uma coisa que se chama balanço patrimonial. Eu creio que vocês já sabem o que é um balanço patrimonial. É tudo que a empresa tem, que se chama ativo, e tudo que a empresa tem a obrigação, suas obrigações, que são os passivos. Então, o que é balanço patrimonial? É um balanço, né? Você imagina aí uma balança, um equilíbrio. É o que eu tenho menos o que eu devo. Vai gerar o patrimônio líquido. Então, se eu tenho em ativos 10 mil e 5 mil de passivos, que são minhas obrigações, meu patrimônio líquido é 5 mil. Entendeu? Foi muito fácil, né? Então, o que é capital de giro? No balanço patrimonial, os ativos e passivos, eles são divididos de acordo com o seu tempo. Existe o ativo circulante e o ativo não circulante. Passivo circulante, passivo não circulante. O que tem circulante no nome quer dizer que é o valor de até um ano, em até um ano. Então, se eu tenho o meu ativo circulante, né, são, por exemplo, caixa e equivalentes, aplicações financeiras. Eu tenho investimentos que eles têm uma validade de até um ano. Agora, se eu tenho um investimento, uma aplicação financeira, que ele tem um vencimento aí para 2024, daqui a 2 anos, na verdade, então já não é circulante, é ativo não circulante, certo? Então, do mesmo jeito, são os passivos. Se eu tenho uma obrigação, se eu estou devendo, se eu peguei um empréstimo, né? E aquele empréstimo eu tenho que pagar ele de forma completa daqui a 10 anos. Já não é passivo circulante, é passivo não circulante. Então, o circulante e o não circulante vai depender aí desse parâmetro, dessa variável tempo, certo? E o que é capital de giro?
O capital de giro é o ativo circulante menos o passivo circulante. O capital de giro, ele tem essa representação aí de curto prazo. São o que a empresa tem no curto prazo, menos o que ela deve, né? Suas obrigações no curto prazo. E a variação positiva desse capital de giro, ele vai contar como um reinvestimento, certo? Ele vai contar como um reinvestimento. Por quê? Existem, por exemplo, vamos dizer, aqui pegar o exemplo da Lojas Renner. A Lojas Renner, ela tem lá no seu ativo circulante a seçãozinha que se chama estoque, certo? O que é que a Lojas Renner tem no estoque dela? Tênis, roupa. A Lojas Renner é uma empresa de varejo de moda. O que ela tem no seu estoque tem a ver com varejo de moda. Roupas, né? Nova coleção, sei lá. É isso que a Lojas Renner tem. Então, se em um ano eu tenho 10 bilhões de roupas e tal, e coisas do varejo de moda, e todos esses itens, todas essas roupas, bolsas, calçados, tudo junto, somando, tem o valor de 10 bilhões, né? Vamos dizer que é 10 bilhões. Então, no outro ano, se eu tiver 12 bilhões, se eu somar agora o estoque novamente e o valor for 12 bilhões, então qual foi a variação? De 10 para 12, subiu 2 bilhões. Quer dizer que aquelas roupas não surgiram do nada, não. Eu tive que produzir, né? Eu tive que incluir aquilo no estoque. Então foi assim, aquilo foi um aumento do estoque, quer dizer que eu tive que gastar para isso. Isso é uma saída de caixa, certo? Do mesmo jeito, valores a receber, né? Vai ser a mesma coisa do estoque. Já o que eu vou subtrair do meu capital de giro vai ser os valores a pagar. Então, como é que eu calculo o meu capital de giro não monetário em um ano? Vai ser estoques, em geral, estoques, valores a receber, menos valores a pagar. Estoques, mais valores a receber, menos valores a pagar. Esse aqui é o meu capital de giro do ano 1. Aí no próximo ano eu vou comparar. Vou somar de novo o capital de giro, estoques, mais valores a receber, mais valores a pagar. Vou pegar o capital de giro de um ano, do ano 2, menos o do ano 1. Ali vai ser minha variação do capital de giro, certo? Então se essa variação for positiva, significa o quê? Saída de caixa, certo? Eu não estou gerando, está saindo da minha conta. Aquele valor está saindo. Mas se cair, né? Ou seja, perdi estoques, perdi valores a receber e talvez aí aumentou os valores a pagar, que são minhas obrigações. Se essa variação do capital de giro do ano 1 e em relação ao capital de giro do ano 2 for negativa, de um ano para o outro caiu, quer dizer que eu tive uma entrada de caixa, né? Porque num ano eu tenho um estoque de 10 bilhões. No outro ano, no próximo ano, né, eu tenho um estoque de 5 bilhões. Caiu pela metade. Quer dizer o quê? Que eu peguei essas roupas, joguei no lixo, que eu doei, né? Que eu fiz qualquer coisa que não recebo dinheiro com essas roupas. Não. Essa saída do estoque, ela provavelmente foi vendida, né? Então eu tenho uma entrada de caixa. Entra dinheiro nos cofres da empresa, certo? Essa é a variação do capital de giro não monetário. E você já deve ter percebido aí esse termo, não monetário. Por quê, né? Pessoal, quando nós estamos fazendo valuation, nós estamos determinando o valor dos ativos operacionais da empresa. Tem a ver com a operação. E o que é dinheiro? Dinheiro em conta não é operação, é receita financeira. Se a empresa tem 10 bilhões em Tesouro Selic,
e aquele título, aquele investimento está rendendo mais e mais com o passar do tempo, aquilo não é operação não. Porque, por exemplo, a Lojas Renner, qual é a operação dela? É venda de roupa, varejo de moda. Não é investimento Tesouro Selic. Não é, emprestar dinheiro para os outros. Não, não é isso não. Claro que a Lojas Renner, ela tem receita financeira. Porque se você já percebeu, toda vez que você entra na Lojas Renner, alguém está lhe oferecendo aquele cartãozinho da Lojas Renner. Toda vez que você vai pagar, tem aquele cartãozinho da Lojas Renner. E aí, você já vê, né? Agora eu espero que você tenha percebido que essa é a receita financeira da Lojas Renner. Se você esquecer de pagar aquele boletozinho, você vai ter que pagar uns juros, meu filho, certo? Você vai ter que pagar. Então você está dando receita para Lojas Renner. Isso aí é classificado como receita financeira. Do mesmo jeito, os investimentos que a Lojas Renner faz em, sei lá, Tesouro Selic, vamos dizer de novo, aquele dinheiro está rendendo. Aquilo ali é receita financeira, não é operacional. Beleza? Então, quando nós fazemos valuation, é determinando o valor das operações. Eu quero saber, eu estou investindo nas operações, eu não estou investindo no que a Lojas Renner investe. Porque se eu quiser, eu invisto também em Tesouro Selic. Se eu quiser, eu compro um CDB. Se eu quiser, eu compro debêntures. Entendeu? Eu estou investindo nas operações da empresa. Portanto, o valuation, ele é para as operações, certo? Então eu quero determinar quanto vale esse negócio de varejo de moda, por exemplo. Então, quando eu vou calcular o capital de giro não monetário, eu vou excluir o quê? Caixa e equivalentes, títulos, valores mobiliários, né? Investimentos, empréstimos e financiamentos, já entra em passivo, debêntures, tudo isso eu vou remover do meu cálculo de capital de giro, porque tudo isso é dinheiro. O que é caixa e equivalentes? O que é investimento? Aquilo é dinheiro. Então, aquilo já está no seu valor justo. Se eu tenho, ou já está muito próximo do seu valor justo, eu não preciso calcular aquele valor, certo? Não preciso fazer valuation de R$10 investidos, né, em conta corrente. Se eu pego aqui uma nota de R$50 e eu lhe pergunto quanto é que vale essa nota aqui, você vai falar R$50. E se eu te falar, olha, eu tenho um investimento aqui de R$50 em Tesouro Selic, você vai me dizer quanto vale? Mesmo que você não saiba, você vai ter certeza absoluta que aquilo não vai ser tão longe de R$50. Aquele investimento de R$50 em Tesouro Selic vai ser praticamente R$50, um pouquinho a mais, né? Que ele vai render um pouco aí. E se você fizer o valuation daquele investimento, quiser determinar o valor daquele investimento, você vai saber que ele é muito próximo de R$50. Por isso, nós não fazemos valuation do caixa e equivalentes daquela empresa. Não fazemos valuation daquela empresa considerando seus investimentos. Também vou retirar aí os empréstimos e financiamentos, porque eles estão muito próximos ali do que eles realmente valem. Mas as operações é diferente. Existem empresas que com suas operações, né, têm um crescimento aí absurdo de 50%. A Apple, né, os ativos operacionais da Apple, vamos dizer aí que ela tem 1 trilhão em ativos. Eu sei que deve ser muito menos, mas vamos dizer que ela tem 1 trilhão em ativos. Você vai dizer que aqueles ativos operacionais da Apple vale o que está dizendo ali? 1 trilhão? Não, claro que não. A Apple, ela cresce, é uma bola de neve. Então você já sabe que aquilo vale muito mais. É por isso que o valor de mercado da Apple é quase 3 trilhões de dólares. Porque o mercado não olha o que está ali, olha o que está lá na frente, no futuro. É isso que é valuation, praticamente, né, em termos práticos. Então, pessoal, como é que até agora eu construí o meu fluxo de caixa livre? Eu até agora, só falta mais um termo, né? Mas até agora nós temos soma lucro líquido,
menos CAPEX, mais depreciação, menos essa variação do capital de giro, certo? E o último termo vai ser pagamento e emissão de dívida. Pessoal, se eu estou captando empréstimos, peguei dinheiro emprestado, o que é que está acontecendo? Está entrando dinheiro na minha conta. Eu sei que é um dinheiro que eu devo, mas está entrando na minha conta. Então, é geração de caixa. Se aquele dinheiro, na verdade, está saindo para eu pagar uma dívida, aquilo é saída de caixa. Então, é muito simples esse último termo. Para eu calcular o meu fluxo de caixa livre, eu vou somar a dívida que eu emiti, né, a dívida que eu captei, e vou subtrair a dívida que eu paguei. Então, como é o meu fluxo de caixa livre do acionista? Lucro líquido, menos CAPEX, mais depreciação, menos variação do capital de giro não monetário, mais emissão de dívida, menos pagamento de dívida. Tá aí, fechou. Esse é meu fluxo de caixa livre do acionista. É isso que eu vou considerar como geração da minha empresa. É isso que ela de fato gerou. E aí fica um pequeno exercício para vocês, se vocês querem mesmo verificar, né? Compare o lucro líquido, que antes talvez você até achasse que era o que a empresa gerou, e compare com o fluxo de caixa livre do acionista, do jeito que eu expliquei durante o vídeo. Expliquei todo o processo de como você calcula, expliquei cada termo, e aí você tem tudo nas mãos. Compare, faça essa comparação e veja que realmente é diferente, né? É muito diferente. Eu vou usar então o meu fluxo de caixa livre para calcular o valor da minha empresa. E pessoal, para finalizar o vídeo, eu queria explicar para vocês, né, que nem todas as empresas se encaixam nesse modelo de fluxo de caixa livre do acionista, né? Então, eu tenho um modelo aí de valuation, que é valuation por múltiplos. De outro lado, eu tenho outro modelo que se baseia no que a empresa gera, como eu já expliquei. E dentro dessa geração, dentro desse modelo em que se baseia no que a empresa gera, eu vou ter duas ramificaçõezinhas, né? Eu vou ter um fluxo de caixa livre do acionista, que você aprendeu, e vou ter o fluxo de caixa livre da firma, como eu falei lá no início do vídeo. Mas é toda empresa que se encaixa no valuation por fluxo de caixa livre do acionista? Não, não é toda. É por isso que existem vários métodos de valuation por fluxo de caixa descontado. Não existe só um. Mas quais empresas se encaixam nesse método que eu falei, que eu expliquei hoje para vocês, certo? E eu vou contar uma pequena história, certo? No início do valuation, né, os estudiosos, né, eles criaram modelos que se baseavam nos dividendos. Então, eu baseava o valor da empresa naquilo que ela me entregava, que são os dividendos, naquilo que eu recebia. Por quê? Eu acreditava antes que se a empresa não me dá nada, o valor dela é zero, eu não ganho nada com aquilo. Mas esse método, né, faz até sentido. O valor da ação se baseia naquilo que ela entrega, porque é um investimento. Isso faz sentido. Mas depois de um tempo, as pessoas perceberam que existiam empresas que geravam um montante, só que ela não pagava tudo aquilo. Ela não pagava o seu fluxo de caixa livre inteiro como dividendos. Então, se uma empresa ela não paga dividendos, quer dizer que o valor dela é zero? Não, ela pode estar gerando um fluxo de caixa livre e ela só escolheu não pagar. Facebook não paga dividendos. Outra empresa que não paga dividendos, acho que Microsoft talvez possa estar enganado, mas Facebook eu tenho certeza que não paga dividendos. Porque eu invisto no Facebook, e isso não é uma recomendação de investimento, mas eu invisto no Facebook, porque eu acho a empresa incrível. Eu acredito que você também acredite que a Facebook, agora o nome é Meta Platforms, é uma empresa fantástica, extraordinária. Quer dizer que o valor dela é zero porque ela não paga dividendos? Claro que não. Então é por isso que surgiu esse modelo de fluxo de caixa livre do acionista. Porque agora o valor das empresas, preste bem atenção,
não se baseia naquilo que ela de fato me dá. O valor dela se baseia no que ela pode me dar. É no que ela pode, no que ela é capaz de me entregar. E o que é que ela é capaz de me entregar? É aquele fluxo de caixa livre que ela gerou anualmente. É aquilo que ela pode me dar. Se ela quiser, ela distribui tudo para mim. Mas por algum motivo pode ser que ela não queira distribuir. Mas é aquele fluxo de caixa livre, entendeu? É por isso que surgiu esse modelo. E algumas empresas não vão se encaixar bem, porque lembra que eu estava falando que o fluxo de caixa livre considerava emissão e pagamento de dívidas? E o que é que acontece com aquelas empresas que todo ano estão emitindo nova dívida, muita dívida, pegando muito empréstimo, pegando empréstimo atrás de outro, e outras empresas que estão cheias já de empréstimo depois de pegar muito, e agora todo ano ela está pegando o que ela gera e usando para pagar aquele empréstimo. Abate um pouco, amortiza mais um pouco, todos os anos. Essas empresas, esse tipo de empresa que tem um endividamento totalmente instável, não vão servir para o fluxo de caixa livre do acionista, porque eu vou estar incluindo no cálculo do meu fluxo de caixa livre tudo o que saiu de caixa para pagar empréstimos e tudo o que entrou que veio dos empréstimos, né? Lembra do cálculo que eu estava explicando? E aí você vai entender isso. Essas empresas que ficam variando muito o seu endividamento não vão se encaixar, porque dessa forma o meu fluxo de caixa livre ia estar variando toda hora. Isso aí não é bom, porque se o valuation por fluxo de caixa descontado se baseia no que a empresa gera, aquele valor vai estar totalmente fora da realidade, totalmente falso. Aquilo é totalmente falso, porque os fluxos de caixa livre do acionista vão estar sendo prejudicados por essa grande variação da dívida. Então entenda que o fluxo de caixa livre do acionista deve ser calculado para empresas que possuem um grau de endividamento estável ao longo do tempo. Claro que se a empresa capta a dívida no ano, aí você não pode pensar, já não serve para eu calcular meu fluxo de caixa livre do acionista. Tá, pode servir, claro que pode servir. O que importa é que aquilo não fique variando muito ao longo do tempo. Vou dar um exemplo para que vocês possam até pesquisar aí, que é da empresa WEG, uma das empresas com maior valor de mercado no Brasil. A empresa WEG, ela anualmente vinha abatendo aí um pouco da dívida, eliminando aquela dívida, né? Pagando sua dívida anualmente. E aquilo em altos valores, né? Isso é bom, porque a empresa está se livrando da dívida, mas isso não serve para eu calcular o meu fluxo de caixa livre do acionista. Já aí eu teria que usar outro método, o fluxo de caixa livre da firma. E é aqui que eu finalizo o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Em outros vídeos eu vou explicar o fluxo de caixa livre da firma, mas por enquanto, para que isso não dure aí várias horas, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, sigam o canal, compartilhem com amigos investidores e até a próxima. Valeu!